Boa tarde, queridos estudantes, professores e alunos que estão conosco no Centro de Mídias. Agora nós teremos nossa aula de eletivas. Nós iremos falar sobre jogos de tabuleiro. Uau, que coisa incrível! E para jogar esses jogos conosco, estamos com ele, o nosso incrível professor Ed! Obrigado pelo convite, André. Olha só, tô vendo aí Roll the Dice, que nome bonito. Tá em inglês aqui, vai quase uma coisa interdisciplinar aqui, que coisa linda. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Eu não sei jogar jogo, então brincadeira. Vamos jogar. Vamos jogar. Então, qual que é o objetivo dessa eletiva? Nós temos alguns objetivos aqui, ó. Desenvolver um conhecimento sobre jogos de tabuleiro modernos que poderão nos auxiliar em diferentes componentes curriculares. Também compartilhar, desenvolver e estimular a aprendizagem usando jogos de tabuleiro. E responder uma pergunta assim, ó. É possível aprender com jogo? Dá para aprender alguma coisa com jogo? Ou é só investimento de dinheiro? Vamos dar uma olhada nisso. E o objetivo dessa aula agora aqui, tomar contato com os elementos norteadores de nosso curso e compreender como poderemos desenvolver nossos jogos de tabuleiro, focando tanto na aprendizagem quanto na diversão, porque se o jogo for chato não vai adiantar nada. É aquele famoso jogo educativo que você vai comprar o jogo. Esse jogo é educativo. Aí você começa a jogar, depois de 5 minutos o aluno fala, tô com dor de cabeça. Nossa, isso é muito chato, professor, não tô aprendendo nada. E não aprende mesmo. E, gente, aqui, as habilidades e competências. Olha aqui, ó. Nós vamos precisar de organização, óbvio. Nós vamos precisar de imaginação criativa, exatamente. E de interesse artístico, porque se vocês olharem aqui na mesa, vocês vão ver cada coisinha linda. São muito bonitinhos os jogos. Então tem interesse artístico também. E aqui, professor Ed, eu vou fazer essa pergunta para você. E vocês aí no chat podem mandar aqui pra gente. E depois a gente conversa na hora da interação. Quais jogos de tabuleiro o professor Ed você conhece? Já ouviu falar no jogo moderno? Vixe. Bom, Anderson, agora eu vou fazer uma comercial. Que nós estamos lá no aprofundamento, o Start ao Desafio. A gente fala bastante dos jogos de tabuleiro, né? Eu, a professora Mara também, né? Que ela tem dos jogos de tabuleiro RPG. Então, a gente conhece, eu conheço um pouquinho porque eu tenho um projeto já com jogos, né? Desde 2011 que eu trabalho com jogos, então é infinidade aí, né? Jogos, por exemplo, que em inglês, né? Tem o Tabu, que ele trabalha, você tem que explicar a carta, a palavra que está na carta, sem falar as palavras proibidas, assim. É um jogo bacana para você desenvolver em inglês. A gente tem o Imagem e Ação, né? Sim. Que é original. E geralmente esses jogos vêm de um original em inglês, né? Então é o Pictionary, né? Mas o pessoal gosta muito do Banco Imobiliário, que eu não acho chato. Né? Eu também não sou muito... Então não cederam os jogos pra gente também, então a gente pode falar mal. E aí tem ali, né? Mas é por quê? Porque você tem 83 versões diferentes, mas você tem os jogos modernos, né? Que eles chamam de Eurogames também, né? Sim. São esses jogos aí que tem mecânicas diferentes, Sim. Que tem temas diferentes, é legal, né? Isso. E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Ó, gente... Então a gente vai fazer jogo estilo xadrez, dominó, aqueles de percorrer trilha ou de guerra, aqueles de vender ou comprar propriedade, como que o professor Ed citou. Você pode ficar com essa pergunta. Mas a gente vai tentar explorar diversas temáticas, diferentes componentes curriculares. E além disso, conhecer componentes materiais, mecânicas e jogabilidade. Aí você pode perguntar, peraí, meu Deus do céu, o professor falando o quê? O que é componente? O que é mecânica? O que é jogabilidade? Eu tô perdido, meu Deus. Mas, primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar. Componente não é componente curricular. A gente tá falando de diferentes recursos materiais que poderão fazer parte dos nossos jogos. Olha aqui pra gente, olha só. O que são componentes? Nós temos esses homenzinhos aqui, ó. Nós chamamos esses homenzinhos de meeple, porque eles parecem pequenas pessoinhas, certo? Mas nós temos outros componentes. Olha aqui, gente, olha aqui, ó. Eu vou mostrar as cartas. Cartas são componentes. Cartas. No caso, essas cartas aqui apresentam nomes de regiões do Egito. Nós temos também, olha aqui, gente, olha só. Nós temos pirâmides. Essas piramidezinhas aqui também são componentes. Professor, isso tudo deve ser muito caro. Não, olha aqui, ó, nós temos tampinhas também. Tampinha pode ser componente, certo? Então, qualquer coisa que a gente usa para a criação do jogo pode ser considerado um componente. É isso.
E aí, mecânicas. A mecânica quer dizer o jeito que o jogo pode funcionar. Por exemplo, um jogo de cartas, você pode ter que reembaralhar as cartas. Você pode ter que jogar as cartas na mesa. Você pode ter que deixá-las escondidas. Pode ter que girar as cartas. Você pode ter que descartar as cartas. E professor Ed, tem jogo que a gente tem que rasgar as cartas, né? E aí você rasga a carta, vai perder a amizade. Perde a amizade. A amizade, Mas né? tem que Porque rasgar. uma coisa assim, copo de refrigerante e de qualquer outra Isso. bebida perto da mesa não existe porque o jogo é caro, Sim. né? Então tem lá, mas rasgar a carta, que jogo é esse que rasga a carta? É os jogos Legacy. Tem jogo que você rasga a carta. Mas depois? E depois você joga uma vez. Ah, então... não. E aí, outros exemplos. Rolar e mover, pode ser rolar um dado, por exemplo. Gestão de mão, você tem que controlar as coisas, as cartas, por exemplo, na sua mão. O que você vai fazer com a carta? Vai baixar a carta? Vai ficar com a carta na mão? Vai rasgar a carta? Você tá doido? Tem coleção de componentes. Por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Então vamos supor que a gente tem um jogo que a gente tem esses cubinhos aqui. Aí na minha vez eu escolho e vou pegar esses cubinhos. Eu vou pegar os cubinhos verdes. Aí na outra vez, eu vou pegar os cubinhos amarelos. Os cubinhos são cubinhos aqui, gente, ó. Cubinhos mesmo, de verdade. Então isso seria gestão de componentes. É claro que no jogo isso vai ficar mais legal do que eu vou pegar os cubinhos coloridos bonitinhos. Aí, outro exemplo é a alocação de trabalhadores. No caso, imagine esses hominhos aqui, ó. Então, eu vou colocar o meu hominho aqui e vou pegar essa pirâmide aqui. Eu vou colocar o meu hominho aqui e vou pegar essas cartas aqui. Isso seria a alocação de trabalhadores. Você coloca os seus hominhos. Tem muita gente que tá me xingando mentalmente com eu falando hominhos. É o capitalismo sendo exercido, aparecendo no jogo de tabuleiro. É a alocação de trabalhadores. Você vai colocar a pessoa lá para trabalhar. É isso. E aí, gente, por que é importante às vezes criar jogo? O professor Ed também pode falar isso com bastante propriedade, mas aqui ó, a gente tem algumas ideias de que ele exercita diversas habilidades necessárias no mercado de trabalho, independentemente da profissão. Professor, eu não quero trabalhar com jogo, eu nem gosto de jogo. Mas algumas habilidades, né, podem ser utilizadas aí eu tenho durante a criação de um jogo. Eu tenho um aluno, ele é analista de sistema e a gente tinha um RPG que a gente jogava na aula, né? Sim. E aí ele pegou e falou para mim, professora, essa semana na minha empresa, ele já trabalha, já tem 30 anos, trabalha na empresa. Na minha empresa a gente chamaram a gente para uma dinâmica, chegou lá, era o jogo que a gente jogou na nossa aula. Falei, então. Tá vendo? Porque você exerce lá as habilidades, né, de liderança e tudo isso. Então, às vezes, até uma dinâmica de emprego mesmo, eles pode aparecer um jogo de tabuleiro aí para vocês. Exatamente. Então, olha aqui alguns exemplos, ó. Por exemplo, a gente está trabalhando muitos eixos estruturantes no novo ensino médio e a gente acredita que vocês vão chegar lá sim, com certeza. Por exemplo, investigação científica. Alguns jogos aqui a gente vai dar um exemplo que envolve um pouco isso. Processo criativo e empreendedorismo. E sem falar que quando a gente inventa um jogo, a gente tem que organizar o material e as ideias, observar e analisar nossos objetivos, aprender a trabalhar em equipe, ter criatividade para resolver os problemas, para criar os componentes, para criar a estética do jogo. Também você tem que casar o tema do jogo. Por exemplo, você vai fazer um jogo sobre o Egito. Aí o jogo não tem uma única pirâmide. O jogo não tem qualquer menção ao Egito. Só chama assim, Egito. E o jogo é de encontrar palavras. Não tem nem hierógrafo. Então você tem que casar o tema com o jeito que o jogo funciona. Agora, professor Ed, essa pergunta é meio óbvia porque o senhor já respondeu. É possível aprender com o jogo? Dá para aprender alguma coisa com o jogo? Se quiser usar o exemplo aí do Pandemic. Então, eu sempre falo que a gente quando começou a pandemia na China, né? Eu joguei com os meus alunos e a gente fez assim, a gente colocou todas as pecinhas aqui na parte, não era nesse aqui, né? Era outro que colocou ali na parte da China e falou, vamos lá, vamos fazer. Aí vamos fazer isolamento, mandar todos os cientistas lá, né? Fazer todo o processo para, né, não expandir aqui, não chegar ao nível de pandemia, porque nesse jogo, se der pandemia, é game over, né? Isso, perde. E aí quando a pandemia, e aí você começa a ver, né, que as pessoas estavam lá negando a ciência, fazendo um monte de coisa as coisas erradas que acontecem na carta, né? Você fala, mas tá tudo errado aqui, as pessoas não se tivessem jogado Pandemic, a gente não tava no estado que tava hoje. Então, essa é a ideia, e dá para aprender coisas assim evidentes para o mundo real. Agora, gente, vamos falar sobre alguns tipos de jogos.
Eu vou começar com jogos americanos. Algumas pessoas falam Ameritrash, mas eu não gosto, né, professor Ed? Parece soa meio, né? É que os americanos são muito melhores. Não, tô brincando. Então, surgimento. Eles começam mais ou menos lá na década de 1950. Eles são mais temáticos, ou seja, eles têm mecânicas bastante integradas ao tema. Nós temos um exemplo aqui, ó. Deixa eu ligar até a caneta para vocês verem. Olha só, gente. Olha que coisa bonita. Então, isso aqui é um tabuleiro cheio de nave, cheio de planeta, cheio de um monte de coisa. E esse é um jogo americano. Eles costumam ter bastante sorte e interação entre os jogadores. Você consegue prejudicar o amiguinho, você consegue atrapalhar o amiguinho. E muitos utilizam miniaturas, que muitas vezes são bem bonitas. E também pode ter eliminação de jogadores. Alguém pode sair do jogo antes dele terminar. Outro exemplo são jogos europeus. Eles surgem lá na década de 60. Muitas vezes eles têm baixa relação entre o tema que está acontecendo e a mecânica, o jeito que esse jogo funciona. Porque muitas vezes você, eu estou construindo um barco. E na verdade você só está pegando o cubinho de um lugar e movendo para o outro. Aqui, ó. Fiz um barco. E aí, outra coisa que pode acontecer, conflito indireto e o tempo de jogo muitas vezes é definido. Quem já jogou, por exemplo, Banco Imobiliário, sabe que esse jogo pode durar mais de 10 horas, mais de 10 dias, 10 anos, inclusive, pode acontecer com você. Então, nos Eurogames, você tem o tempo definido, assim, olha, o jogo dura às vezes mais ou menos 2 horas. Foco. Estratégia, ou seja, tem pouca aleatoriedade e a sorte é quase zero. Gente, se você perde no jogo europeu, você não pode falar assim, eu tirei 1 no dado, foi muito ruim pra mim. Não, você perdeu porque você jogou errado. É isso, acabou, não tem sorte. E eles não costumam ter eliminação de jogadores. E agora vamos resumir aqui outros 3 estilos, que é os RPGs, que tem uma narrativa que vai sendo construída. Você pode usar miniaturas, por exemplo, no mapa, mas muitas vezes você pode ficar só falando mesmo. Funciona. Tem os jogos de guerra, eles muitas vezes buscam simular batalhas reais, ou mesmo uma guerra inteira, usando mapa, ficha, carta, soldadinho de chumbo e etc. E tem os jogos familiares, que são jogos para toda a família. São mais simples, têm regras simples, são para todas as idades, e as partidas geralmente são curtas. Tipo, às vezes tem jogo que dura 10 minutos. E aí, olha só, quais temas o professor Ed já viu sendo explorado em jogo de tabuleiro? Um tema bem doido aí. Olha, deixa eu ver. Eu acho que é impossível a gente achar um que não tenha, né? Porque sim, eu fico pensando nisso. Tem um site que é o Board Game Geek, né? Que aí é dos nerds aficionados por jogos de tabuleiro, inclusive eu tenho perfil lá. E aí tem tudo. Você quer um jogo falando sobre, sei lá, história maia? Tem. Jogo de arquitetura? Tem. Jogo de fazer pizza? Tem. Apocalipse zumbi. Apocalipse zumbi comendo pizza? Tem. Então, isso. O que você imaginar está ali, né? Tem muita coisa, né? E se você não achar alguma coisa lá, aí você vem falar com a gente que a gente vai criar um jogo sobre apocalipse zumbi comendo pizza em São Paulo. Na Moca. Pronto. Sim. Vai existir. É o Mocalipse. Já temos até um título. Tem um bom nome, inclusive. Então, gente, a gente conheceu a ideia geral da nossa seletiva, percebemos alguns tipos dos jogos de tabuleiro, mecânica e tal, e a gente vai aprofundar isso mais depois, mais pra frente. E aí a prática para vocês é pesquisar sobre jogos de tabuleiro modernos. O professor Ed comentou do Board Game Geek, eu também vou trazer aqui a Ludopedia, porque a Ludopedia também é em português, e aí você pode entrar lá, é tudo muito colorido, muito brilhante e muito bonito também. Então, gente, nós vamos aguardar a interação de vocês, vamos chamar vocês daqui a pouquinho, porque a gente vai querer mostrar também mais ou menos como que funciona isso daqui, que a gente não trouxe aqui só para enfeitar, não. Embora seja também um belo enfeite, bonito. Então, acho que a gente pode chamar a interação, né? É isso aí, é a interação. Então, vem com a gente que você vai conhecer um pouquinho de jogos de tabuleiro e vem falar com a gente também, que a gente quer conhecer vocês.